meus queridos, tudo bem? Estamos aqui então, né, no PET 4 do nono ano de língua portuguesa, né, para vermos as atividades da semana 1, da primeira semana, beleza? Eu gostaria então que vocês se inscrevessem no canal, que vocês dessem um like se gostarem do vídeo. E lembrando a vocês que esse é um vídeo de explicação das atividades. Então, eu estarei aqui explicando como vocês irão fazer as atividades. Porque tem gente que está achando que eu vou entregar tudo de mão beijada, né? Eu vou dar as respostas aqui, né? Vocês pegam, copiam e entregam aos professores. Não é isso, tá? Vocês já sabem o esquema, né? Então, eu coloco a explicação, vocês fazem do jeito de vocês, não tem problema, né? E aí, no sábado dessa semana, vocês já vão ver a correção. Aí eu saio o vídeo de correção de cada semana, tá certo? A semana, o sábado subsequente, tá certo? Então, não esqueçam de se inscrever, né? De dar um like aí, como eu disse. E logo depois da vinheta a gente já começa as explicações. Beleza? Então, temos aqui, né, um texto, né? Leia o texto a seguir e responda. O poder transformador da empatia nas relações humanas. Né? Você sabe o que é empatia? Então, nós vamos ver agora no texto o que é uma empatia. Às vezes a gente ouve muito falar nessa palavra e não sabe o que ela significa. Então, olha lá, a empatia é a arte de se colocar no lugar do outro por meio da imaginação, compreendendo seus sentimentos e perspectivas e usando essa compreensão para guiar as próprias ações. Segundo John Donne, nenhum homem é uma ilha, sendo cada indivíduo um pedaço do continente, uma parte do todo. Durante muito tempo, pensou-se que a empatia fosse uma capacidade exclusivamente humana. Hoje, sabemos que diversas espécies animais são capazes de sentir empatia e coordenar impulsos, levando em consideração o outro. Assim, nossa capacidade de sentir empatia está ligada à herança genética, que é uma consequência evolucionista. Segundo o autor, Krasnarik, do livro O Poder da Empatia, a arte de se colocar no lugar do outro para transformar o mundo, a empatia é o antídoto para o individualismo absorto em si mesmo, que herdamos do século passado. A necessidade de desenvolver empatia está no cerne do esforço de encontrarmos soluções para problemas mundiais como violência étnica, intolerância religiosa, pobreza extrema, fome, abusos dos direitos humanos, aquecimento global. O autor denomina essa capacidade como uma espécie de pílula da paz. O uso de nosso eu empático pode também estar intrinsecamente ligado à resolução de questões do nosso dia a dia. Este exercício nos proporciona experimentar outras visões diferentes das nossas e observar aspectos antes ignorados por nós, pela simples constatação que enxergamos tudo à nossa volta, considerando nossas próprias experiências pregressas. Ser empático não se restringe às pessoas que conhecemos, mas principalmente com os desconhecidos ou mesmo com personalidades antagônicas, né? Que a gente não gosta, né? Que é rival. Este é um grande esforço que demanda sensibilidade, inteligência emocional e vontade para se colocar no lugar do outro e experimentar uma nova perspectiva. Esta é uma habilidade que pode ser aprendida, mas que precisa ser diariamente cultivada. Fazer esforço consciente para se colocar no lugar de outra pessoa, inclusive no de nossos inimigos, para rasgar rótulos, reconhecer sua humanidade, individualidade e perspectivas. Eis um dos grandes diferenciais daqueles que se esforçam para se destacarem em liderança. Texto de Alzira Azeredo, né? E blá, blá, blá. Aí tem uma perguntinha aqui, ó. Qual é o assunto do texto? Né? Sobre o que ele trata, né? Ele fala do quê, né? Então, só vocês olharem aqui, né? Ele fala sobre o quê, né? Do que ele fala. Então, só vocês colocarem aqui, tá bom? Número 2, o que o autor defende nesse texto,
né? Qual que é o ponto de vista dele? O que que ele defende? Qual que é o argumento dele, né? O que que ele defende aí que acha que é legal, né? Que é importante fazer, ok? Número 3, grife as partes principais do texto e transcreva-as abaixo. Aqui, ó, no texto, quais são as partes que vocês acham que são principais? Então, vocês podem grifar aqui no texto, tá? As partes que vocês acham que são principais, né? E aí, vocês vão transcrevê-las aqui, ó. Vocês vão escrever de volta aqui, tá certo? Ou vocês vão escrever aqui, ou vocês podem, né, simplesmente sublinhar aqui também, tá certo? Às vezes fica mais fácil. Número 4, relate uma situação vivida por você, onde houve o uso da empatia por você ou por outra pessoa, né? Então você vai colocar uma experiência que você já viveu, né? Que você usou da empatia, né? Por você ou por outra pessoa, ou que alguém usou por você, né? Que você se colocou no lugar do amigo, né? Você, por exemplo, foi defender o amigo, né? Viu o problema que ele está passando, né? E você foi lá e o defendeu, por exemplo, né? Pode contar a historinha aqui, tá certo? Ou que alguém fez isso por você, né? Que alguém teve empatia por você, que alguém pegou, né? E pensou em estar no lugar seu, né? E te defendeu nessa situação, tá bom? Vocês podem escrever aí, beleza? Número 5, qual a importância desse sentimento nas relações entre as pessoas? Né? Qual a importância que isso tem, que a empatia tem, né? Nas relações entre as pessoas? É bom, é ruim? Né? O que ele é importante? Ele faz com que as pessoas sejam o quê? Ok? Número 6, o que o autor quis dizer com a expressão nenhum homem é uma ilha, sendo cada indivíduo um pedaço do continente, uma parte do todo? Então, o que ele quis dizer com isso? Ó? Nenhum homem é uma ilha. O que é uma ilha? Né? Uma ilha é uma coisa solitária, sozinha que está ali. A gente é sempre sozinho? A gente precisa de outras pessoas? A gente precisa entender o que se passa com a outra pessoa? Né? É importante fazer isso? Então, entenda essa expressão aí e explique o que você acha, tá? O que ele quis dizer com isso, né? Nenhum homem é uma ilha, sendo cada indivíduo, cada pessoa, né, um pedaço do continente inteiro, uma parte do todo, não uma coisinha só, tá bom? Vamos pensar sobre isso e aí vocês escrevam aí, tá bom? Número 2, leia o texto a seguir e responda às questões. As redes sociais e a sua influência na nossa autoestima. Você já teve a impressão de que todo mundo é feliz, bonito e bem-sucedido nas redes sociais? Que todos só comem em restaurantes sofisticados e viajam para destinos exclusivos acompanhados de beldades? De celebridades, de pessoas importantes? Facebook, Twitter, Instagram e outras redes são ferramentas interessantes para compartilhar informações e para nos aproximar daquelas pessoas com quem não conseguimos manter tanto contato na vida real. Mas, por outro lado, são espaços em que nos deparamos com vidas perfeitas que, às vezes, nos fazem ressentir do caminho que estamos seguindo. Uma pesquisa realizada recentemente por 2 universidades alemãs descobriu que 1 em cada 3 usuários do Facebook se sente menos satisfeito com sua vida após visitar a rede. A sensação é ainda maior quando não se tem novidades interessantes para postar. Isso acontece porque nossa autoestima, a avaliação subjetiva que fazemos de nós mesmos, pode ser facilmente afetada por fatores externos em determinados momentos da vida. Há situações em que estamos fragilizados e fora de sintonia com o nosso valor real e não conseguimos reconhecer e saber lidar com os pontos fortes e fracos de nossa personalidade. Essa é a hora em que a insegurança afeta a nossa confiança e o diálogo interno, aquela voz em nossos pensamentos, que nos acompanha todos os dias, em todos os momentos, passa a soar de forma pessimista. O problema é que nos deixamos influenciar também por imagens irreais. Você acredita que todos realmente vivem a vida perfeita postada online?
Os usuários das redes sociais falam ali apenas de seus melhores atributos, afinal, estão se expondo para o mundo e querem parecer especiais. Recebem, inclusive, incentivos para tal, como comentários positivos, dezenas de curtições, de curtir, e ver seu conteúdo ser compartilhado. É difícil entender o que há por trás dos sorrisos e posts engraçadinhos. Gilberto Cury já fez esse alerta sobre o e-mail. Apenas 7% da comunicação depende das palavras, o que é o que temos acesso, na maioria das vezes, nas redes sociais. Massivos 58% dos significados de uma comunicação surgem nas mensagens não verbais, aquelas de imagens, como a linguagem corporal. E é difícil captar toda a mensagem quando não estamos observando o mensageiro, quem está mandando essa mensagem para a gente. Não vale a pena, então, deixar essa influência externa bagunçar a sua autoestima. Você pode escolher que tipo de conteúdo quer ter como referência para a sua vida, no momento de afirmar o valor da sua personalidade. Ao fazer o seu check-in, você entrar na rede, na sua rede social de preferência, tenha isso em mente. Beleza. Gente, qual que é o assunto tratado nesse texto? Ele fala sobre o quê? Ele fala sobre o quê? Tá? Então vocês vão escrever aí. Transcreva abaixo as palavras-chave do texto. O que é palavra-chave? Aquela palavra que é importante, que ela faz com que eu consiga entender todo o contexto, todo o texto ali, toda a mensagem que está sendo passada para mim. Então vocês vão pegar aqui, e escrever, tal palavra aqui, vocês acham que é, Por exemplo, vocês acham que a palavra impressão é uma palavra importante? Você acha que Facebook, Twitter, Instagram, de outras redes são, Você acha que são palavras? Vocês vão pegar e escrever aqui, tá bom? Quais são essas palavras que são palavras-chave, palavras importantes. Número 3, classifique os trechos abaixo em informações principais, IP, informações principais, desculpa, e informações secundárias, IS, informações secundárias, abreviação. Então, vocês acham que o Facebook, Twitter, Instagram e outras redes são ferramentas interessantes? Vocês vão achar que isso aí é a informação principal ou uma informação secundária? 1 em cada 3 usuários do Facebook se sente menos satisfeito com sua vida após visitar a rede. Vão marcar aí, IP ou IS. Isso acontece porque nossa autoestima pode ser facilmente afetada por fatores externos. Coloquem aí a abreviação IP ou IS. Apenas 7% da comunicação depende das palavras. Massivos 58% dos significados de uma comunicação surgem nas mensagens não verbais. Vocês vão colocar se é uma informação principal ou se é uma informação secundária, tá bom? Vamos então ao exercício 3. Leia o texto abaixo e responda as questões. Deficientes no Brasil. Então, vocês têm um infográfico, isso é chamado infográfico, tá? É um gráfico de informações. Temos aí a deficiência motora são 13 milhões, Surdos são 10 milhões, 2,5 milhões têm deficiência mental, 35 milhões são cegos, 45,6 milhões de pessoas no Brasil têm algum tipo de deficiência. Isso é a porcentagem da população que possui deficiência, são 24% do Brasil. Algumas pessoas possuem mais de uma deficiência. Às vezes a pessoa tem mais de uma dessas aí. Tá bom? Vamos lá então. Quais os elementos presentes no texto? Quais são esses elementos que estão presentes no texto? Ok? Vocês vão pegar e colocar aí. Vocês têm elementos o quê? Tem elementos textuais, vocês têm elementos não verbais, vocês têm porcentagem, vocês têm um desenho, então vocês vão colocar aí quais os elementos presentes no texto, tá bom? Número 2, qual número corresponde a 24% dos brasileiros com deficiência? Então vocês vão procurar aqui, Ok? Escrever aí. Qual a importância do gráfico nesse tipo de texto? Vocês acham que o gráfico ele ajuda a entender melhor? Então vocês vão escrever aí qual que é a importância dele.
Qual a relevância desse tipo de texto para a sociedade geral? Né? Para que serve? Por que isso é importante? Por que é importante eu ter esses dados aí, eu ter esse infográfico aí para que a sociedade veja, né? Qual que é a importância disso? Né? Vocês vão escrever aí. E número 5, né? Agora transforme as informações do infográfico em um pequeno texto em prosa. Prosa o quê? Vocês vão escrever, não pode ser poesia, não pode rimar, tá? Nem estrofes. Vocês vão escrever em prosa. Não se esqueça de explicar cada detalhe apresentado. Então vocês vão pegar aqui as informações, né? Por exemplo, assim, ó, sabe-se que no Brasil temos 45,6 milhões de pessoas, né, que têm algum tipo de deficiência. Delas, 13 milhões tem, entendeu? Vocês vão montar o textinho de vocês aí usando essas informações que estão neste quadrinho. Tudo bem, meus queridos? É isso aí? Então terminamos aqui, né? A semana 1 das explicações das atividades do 9º ano do ensino fundamental de língua portuguesa do PET 4. Beleza? Não esqueça de inscrever, de dar o like, né? E também nos vemos na próxima explicação da semana 2. Ok? Um abraço, fiquem com Deus.